E aí, graça e paz, uma alegria muito grande ter você aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa aí o seu curtir e também comente e compartilhe com mais pessoas para que elas possam também conhecer as duas coisas que são impossíveis. O que é impossível? Impossível é tudo aquilo que foge às possibilidades, aquilo que não tem possibilidade de acontecer. Nós vivemos em um mundo que foi criado por Deus em base em três esferas: no tempo, no espaço e a matéria. Toda a criação está inserida nessas três esferas: do tempo, do espaço e da matéria. E Deus estabeleceu algumas leis que coordenam tudo que nós vemos hoje no mundo que foi criado. Há leis que foram estabelecidas por Deus para reger o mundo. E é interessante que muitas vezes nós, seres humanos, nos encontramos com algumas impossibilidades. Só que aquilo que é impossível para nós, que foge às nossas possibilidades naturais, no entanto, não é impossível para Deus. Há somente duas coisas que são impossíveis. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Nós vemos na história bíblica Deus realizando inúmeros prodígios, sinais, milagres e maravilhas. Maravilha é tudo aquilo que transcende a lógica, que transcende o natural. Milagre é aquilo que é usado, que é feito por Deus para corrigir algo que veio pela queda, pelo pecado do homem. Em Josué está escrito a seguinte frase: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, quando eu aprendo a obedecer, Deus faz maravilhas na minha vida. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Só que há um texto em Salmo que diz que em Deus faremos proezas. Sem Jesus nada podemos fazer, mas em Deus faremos proezas. Na Bíblia nós vemos Deus abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão, implodindo as muralhas de Jericó. Nós vemos Deus alimentando o seu povo no deserto, com pão que caía do céu. Nós vemos Deus fazendo fluir água da rocha. Nós vemos Jesus no Novo Testamento multiplicando pães e peixes, curando os enfermos, dando vista aos cegos e até mesmo ressuscitando os mortos. As mulheres que eram estéreis, Deus curou. Deus fez com que elas viessem a dar filhos. E até mesmo Maria, que era virgem, teve um filho. E a ela foi dita pelo anjo a respeito de Isabel, sua prima, que era estéril, que ela veio a ser mãe, e já fazia 6 meses esse acontecimento. E o anjo diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada será impossível. Então, para Deus, nada é, nada foi e nada será impossível. Todas as coisas são possíveis ao que crê, e tudo é possível a Deus. Em Gênesis capítulo 18, nós vemos o próprio Deus falando a Abraão e para Sara, quando ele anuncia para Abraão e Sara que ele viria no próximo ano e que Sara, esposa de Abraão, que era estéril, daria à luz a um filho. E quando ele diz isso, Sara ri. Então Deus diz: haverá porventura algo demasiadamente difícil ao Senhor Jeová? Conforme Jesus disse no Evangelho de Mateus: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Os princípios que Deus estabeleceu são imutáveis e os princípios trabalham por si só. Deus disse o seguinte: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Em outro texto também diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela irá, cumprirá o seu propósito e voltará trazendo os seus frutos. Também está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O apóstolo Paulo também disse que ainda que nós sejamos infiéis para com Deus, contudo ele permanece fiel, porque ele não pode negar quem ele é. Então, as duas coisas que são impossíveis de acontecer: primeiro, Deus mudar quem ele é, e segundo, as leis que Deus estabeleceu não funcionar. Se você obedeceu à voz de Deus, se você pela fé cumpriu a sua parte em obediência, pode ter certeza, pode descansar, pode acreditar que Deus fará cumprir tudo aquilo que ele te prometeu, que Deus fará com que as leis trabalhem para você, com que as leis que ele criou, que regem toda a criação e todo o universo, trabalhem em seu favor. Para Deus não há impossível. E ao que crer, tudo é possível ao que crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Além disso, há um texto em Hebreus, capítulo 6,
versículo 18, que diz assim: Pois temos duas coisas imutáveis. A primeira é a promessa, a segunda, o juramento. O juramento é Deus se intervindo como jurador, como alguém que se interpõe no juramento para garantir que aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Então, tanto a promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E tanto o juramento, que ele jurou pelo seu próprio nome, e é impossível que ele minta aquilo que ele mesmo se interviu. Então, tanto a promessa como o juramento, através destas duas ações imutáveis, que é impossível que Deus minta, e por elas devemos encontrar um grande estímulo. Nós, os que procuramos refúgio na esperança proposta. Então, continue acreditando naquilo que Deus te disse. Continue acreditando em fazer valer a sua fé em Deus e na palavra de Deus. Porque é impossível que aquele que prometeu não cumpra e que aquele que jurou não cumpra, porque ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Eu espero que você tenha compreendido esse princípio, que é tão impactante para a sua vida. Muitas pessoas têm medo de fazer algo para Deus e de não acontecer, de não dar certo. Só que é impossível que não dê certo, uma vez que você fez com fé e perseverou em acreditar. Se isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida e você obedeceu e cumpriu os princípios, pode descansar, porque os princípios vai trabalhar para você. Que Deus te abençoe. Se você compreendeu essa mensagem, foi tocado por ela, deixa aqui embaixo seu comentário, deixe também o seu like e não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Uma mensagem vinda na hora certa, ela acalma o coração e ela aumenta a fé. Que Deus te abençoe e seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Tamo junto!